Foi publicada nesta manhã a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma 2022. A reflexão sugerida pelo Santo Padre é sobre a exortação de São Paulo aos Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos. É um convite para perseverarmos. Na sua mensagem, Francisco reflete sobre algumas palavras de São Paulo. No trecho do apóstolo sobre a sementeira e a colheita, o Papa diz: temos uma imagem que Jesus muito prezava. São Paulo fala-nos de um kairós, um tempo propício para semear o bem, tendo em vista uma colheita. Qual poderá ser para nós esse tempo favorável? Certamente é a Quaresma, diz Francisco, mas é também a nossa inteira existência terrena, de que a Quaresma constitui, de certa forma, uma imagem. Francisco recorda também que o primeiro agricultor é o próprio Deus, que generosamente continua a espalhar sementes de bem na humanidade. Ponderando por fim, esta chamada para semear o bem deve ser vista não como um peso, mas como uma graça pela qual o Criador nos quer ativamente unidos à sua fecunda magnanimidade. E a colheita? Continuou o Santo Padre. Mas de que colheita se trata? Um primeiro fruto do bem semeado, temo-lo em nós mesmos e nas nossas relações diárias, incluindo os gestos mais insignificantes de bondade. Em Deus, nenhum ato de amor, por mais pequeno que seja, e nenhuma das nossas generosas fadigas se perde. Francisco explica que, na realidade, só nos é concedido ver uma pequena parte do fruto daquilo que semeamos, pois, segundo o dito evangélico, um é o que semeia e outro o que ceifa. É precisamente semeando para o bem do próximo que participamos na magnanimidade de Deus. Semear o bem para os outros, continua o Santo Padre, liberta-nos das lógicas mesquinhas do lucro pessoal e confere à nossa atividade a respiração ampla da gratuidade, inserindo-nos no horizonte maravilhoso dos desígnios benfazejos de Deus. O segundo ponto da expressão do apóstolo analisada pelo Papa refere-se a não nos cansarmos de fazer o bem. Perante a amarga desilusão por tantos sonhos desfeitos, adverte, a tentação é fechar-se num egoísmo individualista e refugiar-se na indiferença. Porém, Deus anima, dá forças ao cansado e enche de vigor o fraco. Aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Ninguém se salva sem Deus. Por isso, não nos cansemos de rezar. Precisamos rezar porque necessitamos de Deus. A ilusão de nos bastar a nós mesmos é perigosa. Nesse ponto, Francisco recorda o nosso sofrimento com a pandemia. No meio das tempestades da história, encontramo-nos todos no mesmo barco, pelo que ninguém se salva sozinho, mas, sobretudo, ninguém se salva sem Deus, porque só o mistério pascal de Jesus Cristo nos dá a vitória sobre as vagas tenebrosas da morte. E convida, não nos cansemos de extirpar o mal da nossa vida. Possa o jejum corporal, a que nos chama a Quaresma, fortalecer o nosso espírito para o combate contra o pecado. Não nos cansemos de pedir perdão no sacramento da penitência e reconciliação, sabendo que Deus nunca se cansa de perdoar. O Papa recorda também que não devemos nos cansar de fazer o bem através de uma operosa caridade para com o próximo. Durante essa Quaresma, exercitemo-nos na prática da esmola, dando com alegria. A Quaresma, disse ainda Francisco, é tempo propício para procurar e não evitar quem passa necessidade, para chamar e não ignorar quem deseja atenção e uma boa palavra, para visitar e não abandonar quem sofre a solidão. Quanto ao terceiro ponto das palavras do apóstolo, o Papa falou sobre a seu tempo colheremos, se não tivermos esmorecido.
Aqui Francisco nos pede perseverança, fé, afirmando que cada ano a Quaresma vem recordar-nos que o bem, como aliás o amor, a justiça e a solidariedade, não se alcançam de uma vez para sempre. Hão de ser conquistados cada dia. Nesse tempo de conversão, explica ainda o Papa, buscando apoio na graça divina e na comunhão da Igreja, não nos cansemos de semear o bem. O jejum prepara o terreno, a oração rega, a caridade fecunda. Na fé temos a certeza de que, a seu tempo, colheremos se não tivermos esmorecido, e obteremos, com o dom da perseverança, os bens prometidos para a salvação nossa e do próximo.